na primeira epístola, escreveu João, no capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a primeira verdade que encontramos neste texto que lemos, nesses versículos, no primeiro versículo que lemos, é que o amor, ele procede de Deus. O amor, ele não procede do homem, mas o amor procede de Deus, porque Deus é amor. E Jesus é a expressão do amor de Deus, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tão interessante, irmão, e nós já falamos isso tantas vezes, que não conseguimos encontrar uma expressão para dizer que amor é esse. Porque a própria Escritura diz: amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, o amor de Deus faz parte da sua essência, porque Deus é amor. E nós, de maneira nenhuma, podemos desfrutar deste amor se nós não compreendermos isso de mente e coração. Não é possível, irmãos, entender este amor apenas no campo racional. Não é possível, irmãos, entender este amor apenas no campo intelectivo. É preciso experimentá-lo. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. É preciso provar esse Deus. Deus é amor. Mas, meus amados irmãos, nós falamos aqui ao longo dessas conferências que Deus é paz, que Deus é esperança, que Deus é misericórdia e que Deus é justiça. E eu vos digo, irmãos, ou melhor, a Bíblia nos diz
que este Deus é santo. Por isso que ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E Deus não aceita menos do que isso. É por isso também que o próprio Jesus falou: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Mas isso, irmãos, só é possível se nós experimentarmos este amor de Deus. E este amor de Deus só vai chegar ao nosso coração por Jesus Cristo, seu Filho. E a prova, irmãos, deste amor tão grandioso de Deus é que Deus não podia de maneira nenhuma nos aceitarmos com os nossos pecados. Deus, Ele não aceita o erro, Ele não aceita o pecado, porque Ele é santo. Deus, Ele abomina o mal, Ele abomina as trevas, Ele abomina o engano, Ele abomina a mentira. E como Deus poderia então nos aceitar? Pelo seu amor. Mas Ele não podia deixar de executar a sua justiça em cima do pecado. Mas Ele não podia deixar de executar o seu juízo por conta dos nossos pecados. E o que Ele fez? Executou o seu juízo e a sua justiça na pessoa bendita de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A sua justiça é uma prova cabal deste amor, porque não nos condenando, Ele executa a sua justiça no seu próprio Filho, entregando a cruz. Portanto, irmãos, é preciso nós entendermos que a morte de Jesus, que a cruz de Cristo, ela não foi algo que aconteceu ao acaso. É preciso nós entendermos que a cruz de Cristo, ela não foi um acidente. É preciso nós entendermos que a cruz, ela foi um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Jesus foi morto, irmãos, por amor de nossas vidas. Por isso que Ele é a expressão real do amor de Deus. Ele não aceita o erro, Ele não aceita o pecado, Ele abomina o mal, mas Ele nos justifica no seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele demonstra, irmãos, em Cristo o seu amor de tal maneira que Cristo, sendo o Senhor, se transformou em servo. Cristo, sendo exaltado, foi humilhado. Cristo, sendo sem pecado, se fez pecado por amor de nossas vidas. E Cristo, sendo bendito, se fez maldito, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que é crucificado, todo aquele que é pregado no madeiro. Que grande prova, irmãos, do amor de Deus por nós. Que grande prova do amor de Deus por nós. No texto de Isaías, esta morte não foi pouca coisa, irmãos. Esta morte não foi coisa pequena. O livro de Isaías diz, no capítulo 53, versículo 4, que esta morte ela foi completa em nossas vidas. Porque certamente, ou verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que morte completa, irmãos! Que morte perfeita! Que morte plena, que deu a nós perdão de pecados, saúde às nossas enfermidades, paz à nossa vida, e nos livrou da condenação da culpa. Ele tomou sobre si. Deus fez tudo isso por nós, irmãos, por conta do seu amor. Esse texto de 1 João, ele aborda esses três aspectos do amor de Deus: o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, ou faz em nós, e o que Ele fará por nós. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus do princípio e do fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele está lá no princípio, Ele está no meio e Ele está lá no final.
de maneira que ninguém pode nos arrebatar da vida de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as coisas que ainda vão acontecer, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Só é possível, irmãos, desfrutar desse amor se nós entendermos, compreendermos e aceitarmos o coração, porque intelectualmente apenas não é possível. Há pessoas que entendem, irmãos, intelectualmente o texto. Há pessoas que entendem teoricamente a Escritura, mas não aceitaram no coração. Isso não faz nenhum sentido. Isso não traz vida, porque o que traz vida é quando o coração se rasga, se abre e aceita Jesus como Senhor. D.L. Moody, um evangelista do século XIX, ele disse que na frente da igreja dele tinha um texto escrito: Deus é amor. E um certo dia um homem passa na frente da igreja dele, para e lê a frase, repetindo literalmente: Deus é amor. Mas este homem era um pródigo, era alguém que já tinha cometido muitos erros, muitos pecados, era um homem que vivia em perversões, e ele, lendo a frase, ele fala para si mesmo: Deus é amor, mas a questão é que eu sou todo pecado, a minha vida é promíscua, a minha vida é perdida, eu sou um pecador. E de que adianta Deus ser amor se eu estou perdido? E aí Moody diz que este homem lê, comenta e se sai. Só que mais lá na frente, o Espírito Santo toca no coração dele e ele dá meia volta e volta para dentro da igreja e assiste ali, começa a assistir o culto. E Moody diz que enquanto ele pregava, este homem ficava ali totalmente inerte, prestando atenção, fitando os olhos, prestando atenção à pregação. Moody disse: eu fiquei um pouco ali atordoado, porque eu pregando ele ali inerte, mas de repente esse homem estava banhado em lágrimas, estava chorando, estava tomado por um choro. E ao final da pregação eu fui lá e falei para ele: este Deus é um Deus de amor, é um Deus que te perdoa, é um Deus que te salva, é um Deus que pode mudar o teu coração. E ele aceitou Jesus e a sua vida mudou. Porque não basta apenas olhar a frase e entender com a mente, é preciso aceitar com o coração, porque em mente ninguém consegue entender a profundidade desta realidade. Quantos seminaristas, irmãos, estão com diploma na parede, mas estão fora do reino de Deus? Quantas pessoas conhecem, irmãos, o texto das Escrituras de cor salteado, estão perto da Escritura, mas estão longe do Senhor da Escritura? Quantas pessoas, irmãos, eu já abordei, já me abordaram, tentando refutar tudo que eu falava, com um certo grau de conhecimento, mas totalmente longe do reino de Deus? Porque mais do que conhecer a Escritura de maneira racional, é preciso conhecer o Senhor da Escritura, para que possa ter um entendimento real do que a Escritura diz. Deus é amor, irmãos, mas Ele não é o amor como o amor desse mundo, porque o amor desse mundo, irmãos, ele é fútil, é passageiro, é enganoso, é mentiroso, não é real, porque a Escritura diz: o amor procede de Deus. Logo, o amor do mundo não pode ser o amor verdadeiro, porque o amor do mundo não procede de Deus. O amor que passa a mão em cima do pecado, o amor que diz que o que importa é fazer tudo que dá vontade, o amor que despreza a verdade de Deus. Isso não é amor. Isso não é amor. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículos de número 25 e 26, Deus mostra, irmãos, a razão do seu amor por nossas vidas. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E eu lembro que uma vez eu vinha no ônibus e vinha um rapaz com uma camisa, e na camisa tinha uma frase que dizia: só tem uma coisa que Deus esquece. E eu, naquela época muito jovem, né,
fiquei me perguntando, mas essa frase já é heresia, eu pensei, né? Já é heresia. Como é que Deus não esquece de nada? Mas quando ele virou, ele dizia, dos teus pecados eu não me lembro. Que Deus de amor, irmãos, que se esquece dos nossos pecados. Ele podia ter me deixado me perder. Eu poderia estar perdido hoje, mas Ele escolheu me amar. Ele poderia não ter salvo você, mas Ele escolheu me salvar. Onde estaríamos se não fosse pelo amor de Deus? Que situação agora nós estaríamos vivendo se não fosse pelo amor de Deus? Que rumo nossa vida teria tomado se não fosse pelo amor de Deus? Mas Deus nos ama e Ele mudou a nossa vida. E aí ele diz no versículo 26: desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Para quê? Para que eu possas justificar. Para que possa justificar-te. Irmãos, Deus é aquele Deus que nos convida. Como diz Efésios 1:3, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. No primeiro capítulo de João que lemos, no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que não fomos nós que amamos Ele primeiro, mas foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Isso é o que Ele faz em nós, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama ainda hoje. Por isso que lá em Romanos, capítulo 5, nós podemos ler o seguinte, e é um texto que aborda praticamente todos os temas que falamos aqui ao longo dessas conferências. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus amados irmãos, eu gosto muito dessa expressão. Talvez esse seja um dos textos que eu mais gosto da Escritura. O amor de Deus foi derramado. Dá uma ideia, irmão, de que não é pouca coisa, não. É muito, é derramado, irmãos. E foi derramado pelo seu Espírito Santo. Nós não recebemos pouco, irmãos, nós recebemos muito de Deus. Glória a Deus. Um amor, irmãos, que é suficiente para nós também amarmos ao outro. Porque no livro de Mateus diz que o maior de todos os mandamentos é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas o segundo semelhante é esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, no texto de João, irmãos, ele liga diretamente o amor a Deus ao amor ao próximo. Amemos uns aos outros, diz, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas vejam só, irmãos, a ação do amor de Deus é tão maravilhosa sobre a nossa vida, e nós vamos já voltar sobre a questão do amor próximo, é que a Escritura diz que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. É claro, irmãos, está que aqui Deus, Timóteo não está falando de alguém que está vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de maneira irresponsável, negligente, e aí você pode ser infiel e Deus vai continuar sendo fiel. Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar te assistindo. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia só está contando um fato: nós somos pecadores, e certamente nós iremos, em algum momento de nossa vida, cometermos algum tipo de erro. Davi era tão consciente disso, que quando ele orava,
ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele prometeu, Ele cumpriu, irmãos. Nós vamos morar no céu. Nós vamos ser aperfeiçoados de uma forma ou de outra pelo seu amor, ainda que cometamos algumas falhas, porque certamente cometeremos. E é claro que isso nos entristecerá se de fato formos cristãos. Porque quando Pedro, irmãos, negou a Jesus, ele negou a Jesus até tentando acertar, ainda que tenha errado. Porque quando Jesus disse que iria ser morto, ele disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Ainda que todos fujam, eu não fugirei. Eu sou capaz de dar minha vida por ti. Ele só esqueceu é que Jesus já sabia da história, porque, como eu falei, é o começo e o fim, né? E a nossa história nós também conhecemos. Lê a Bíblia toda, você vai saber do seu final. Nós vamos estar lá no final, irmão, reinando com Cristo. Eu já falei, vou repetir. Nós não gostamos muito de saber spoiler de filme nem de livro, né? Porque a gente quer ver o final, né? Mas esse aqui é um livro, irmãos, que eu adoro os spoilers dele. Porque eu já sei o final. E é bom você saber o final. Se você aceitar Jesus, se você é de Jesus, você já está reinando com Cristo. E ele, irmãos, Pedro, por um momento, por conta do seu apego que tinha em Jesus, ele vacilou. Ele não prestou atenção que Jesus sabe a verdade, que Jesus é a verdade, e que Jesus falou, está falado. Agindo eu, quem impedirá? E Jesus vai e diz: Pedro, eu te digo que hoje o galo não vai cantar até que tu me negue 3 vezes. E ele continuou dizendo: não nego. Mas quando Jesus, irmãos, estava ali sendo preso, estava ali naquela situação, algemado, encarcerado, Pedro negou 3 vezes a Jesus. E o galo cantou. E quando o galo cantou, irmãos, Jesus olhou para ele, fitou nos seus olhos. E qual foi a reação de Pedro, irmãos? Todos sabemos. Saiu e foi chorar amargamente. Porque é isso, irmãos, que sente quem tem o amor de Cristo. Odeia o pecado, odeia fazer o errado, não quer fazer o errado, quer fazer o certo. E se entristece quando peca contra Deus. Ah, meus irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Então ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo. A Bíblia diz que no versículo 20 de João: se alguém disser ama a Deus e odiar o irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o amor, ele traz também consequências para a nossa vida, ou obrigações ou deveres. Deveres que só são possíveis de ser cumpridos porque Ele nos amou primeiro. Seria impossível, irmãos, conviver de maneira amorosa, harmoniosa, com quem quer que fosse, se não fosse por conta do amor de Deus. Porque o mundo, irmãos, tem afeições que facilmente são rompidas, tem relações que facilmente são esquecidas, faz contratos que facilmente são rompidos, porque eles faltam amor. Então, o estarei contigo até que a morte nos separe é dito só de boca, porque no primeiro deslize cai fora, né? Seja homem, seja mulher. A amizade, irmãos, no primeiro momento que há um problema, se acaba, porque não é baseada no amor de Deus. Os contratos facilmente são rompidos se lhe forem ofertados outros mais lucrativos, porque não há aí o amor de Deus. Mas entre nós não pode ser assim. Entre nós não pode ser assim.
A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que amar não de palavra, não de boca, mas em atos e em verdade. Lá em 1 João 3,18. Nós que falamos da justiça de Deus, temos que cumprir com a sua palavra. Deus, irmãos, Ele odeia tanto a mentira e o pecado, e principalmente entre nós, irmãos, porque nós somos dele, que se você tiver pecado contra o seu irmão, ou seu irmão tiver alguma coisa contra você, e você vier aqui no altar depositar a sua oferta, lá em Mateus 5,23 ele diz: não deposita não tua oferta, volta com ela, te reconcilia primeiro com teu irmão, depois tu vem e deposita a tua oferta. Porque o amor de Deus, irmãos, ele é preciso ser vivido pela sua igreja. O texto que lemos diz: é assim que se conhece quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem está em amor permanece nele, e Deus permanece neste que ama. Esta é a relação. Deus nos amou, derramou o seu amor sobre nossas vidas. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Este amor faz com que eu também ame o próximo. E se eu amo o próximo, e se eu amo a Deus, eu vou aborrecer o que é pecado. E aí Deus diz: não deposita a oferta não, vai lá primeiro, te reconcilia com Ele, e depois volta e deposita a tua oferta. Tiago diz: se você tiver o amor de Deus, tiver a fé, e chegar o irmão na tua casa, nu, com fome, e tu despedir ele da paz do Senhor, e dele voltar ele com fome e nu, que fé é essa? Que amor é esse? Esse não é o amor de Deus. Pedro diz que nós, os esposos, os maridos, temos que amar nossas esposas como vaso mais frágil, atentando e cuidando para a sua vida, a ponto de que, se não fizermos isso, nossas orações serão até interrompidas. Isaías 59 diz que os vossos pecados, ou nossos pecados, faz uma separação de nós e Deus. Deus não faz acordo com o pecado, irmãos. Ainda que Ele esteja disposto a perdoar, ainda que Ele esteja pronto para nos abraçar e nos perdoar. Ele olhando para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis ajuntar debaixo de minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e tu não quiseste. Ele está pronto, irmãos, para amar. Ele está disposto a derramar o seu amor. Aliás, a palavra amor em hebraico e grego, elas são extremamente parecidas no sentido. No hebraico é a ahavá, que é o amor de um pai para com seu filho, um amor sacrificial. E no grego é o ágape, que é um amor incondicional. De maneira incondicional Deus nos amou, e sacrificial, porque deu seu filho. Por isso o mundo não pode entender esse amor. Por isso o mundo não pode vivenciar este amor. O conceito, irmãos, de amor da Escritura é um conceito caro também para nós. E nós só podemos, irmãos, de fato desfrutar deste amor se nós estivermos em comunhão com Ele. Ele já nos deu o seu amor, mas precisamos comungar com Ele. Vejam só, eu estava dizendo para o irmão George, quando nós separamos esses temas para falar, estava comentando com ele que nenhum desses temas eram temas fáceis de falar. Não é fácil falar sobre o Deus de paz. Não é fácil falar sobre nenhum tema que diz respeito ao Senhor e à sua palavra. Todos eles são muito caros. Não é como alguém que simplesmente chega e diz: eu não preciso nem refletir sobre isso, porque isso já está muito claro. Não é assim. Aparentemente, falar do Deus de amor seria fácil, porque Deus é amor. E eu me lembro quando eu ouvi que Deus era amor, quando eu tinha 15 anos de idade, eu ganhei um livro chamado Mais Importante é o Amor, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão: Deus é amor.
mas eu não o conhecia. E eu sempre gosto de me lembrar desse período, quando eu aceitei a Cristo, porque o salmista Davi diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, quando ele estava em pecado. E independente da questão do pecado, é bom, irmãos, nós nos lembrarmos do dia que Jesus nos salvou. Você pode até não saber qual foi a data, você pode até não saber qual foi o dia, mas no momento você não vai esquecer, porque o encontro com Jesus, irmãos, é inesquecível. Porque o encontro com Jesus, irmãos, ele é transformador. Porque o encontro com Jesus foi o encontro onde você experimentou o primeiro amor. O primeiro amor. E eu me lembro, irmãos, que eu fui à igreja quando eu tinha 15 anos e eu era muito brincalhão. Eu era muito gozador, muito brincalhão. E os irmãos ali, todos felizes, porque eu tinha ido à igreja, E quando eu saí da igreja, irmãos, eu vi um cartaz de um show e eu fiquei gritando para que todos escutassem que eu iria depois para o show. Sendo que eu estava mentindo, porque eu não ia para o show. Foi dois pecados, O pecado de zombar dos irmãos e o pecado de mentir, porque eu não ia. Só queria falar só para desagradá-los, só para ser engraçado, só para contrariá-los. E aí depois, irmãos, eu comecei a beber. Mas um dia, irmãos, meu irmão aceitou Jesus, meu irmão mais velho aceitou Jesus, ele me convidou à igreja. E eu aceitei o convite. E eu comecei a ler a Escritura antes de ir à igreja. E num dia só eu li o livro do Apocalipse. Num dia só, no domingo só eu li o Apocalipse. E aquilo, irmãos, encheu meu coração. E quando eu lia, e eu já falei isso e eu gosto de repetir, eu nunca tinha tido coragem de ler a Bíblia. Tinha uma estante na minha casa que eu sempre limpava a poeira dos livros, porque eu sempre gostei muito de ler. E a gente tinha uma biblioteca lá em casa. Mas quando chegava na Bíblia, eu tinha vontade de abrir, mas não tinha coragem. Talvez um sentimento como o de Lutero. Porque Lutero, quando ele pensava em Deus, ele pensava como Deus de justiça. Mas não a justiça que o irmão Jorge pregou aqui, segundo o amor de Deus. Mas ele olhava para Deus como um Deus que simplesmente punia ele pelos seus pecados. E é terrível, irmãos, quando nós enxergamos a Deus como um Deus que é punidor, executor de justiça, porque nós tentamos nos agarrar em algum cabelo, e não encontramos para nos salvar. E aí, quando eu tive a chance de meu irmão aceitar Jesus, e ele me falou do amor de Deus, aí eu tive coragem de ler a Bíblia, tive coragem de pegar o livro, e li Apocalipse num dia. E ele me convidou à igreja, e eu fui à igreja. Quando fizeram o apelo, eu levantei a mão, mas eu não tive coragem de ir à frente. Não tive coragem. E aí eu passei a semana toda triste comigo mesmo, Porque eu disse, meu Deus, eu ouvi a mensagem, eu acreditei no que eu estava ouvindo, eu me alegrei com a mensagem de Cristo, mas eu me envergonhei de Jesus. E eu fiquei triste comigo mesmo, porque eu disse, Deus me amou, e eu fiquei com vergonha dele. E eu fiquei, irmãos, extremamente triste com a minha atitude covarde. Mas quando foi no outro domingo, irmãos, eu fiquei contando os dias para chegar o domingo. Quando chegou o outro domingo, eu não me lembro porquê, eu sentei no último banco. Eu cheguei e a igreja já estava lotada, e eu sentei no último banco. Mas quando o pastor fez o apelo, eu era o primeiro da frente, aceitando a Jesus, entregando minha vida como e aceitando Jesus como seu Salvador. E nesse dia, irmãos, as minhas irmãs tinham dito, tu vai aceitar Jesus, Roberto? Eu disse, vou. Elas disseram, porque se tu aceitar, eu vou aceitar. Aí eu disse, pois aceite, eu vou aceitar. Eu já aceitei Jesus. E aí nesse dia, todas as minhas irmãs aceitaram Jesus. A minha mãe aceitou Jesus nesse dia. E o meu irmão já tinha aceitado, meus dois irmãos. Então a frente da igreja, irmãos, ficou cheia de gente. Porque eram 4 irmãs,
minha mãe, a esposa do meu irmão, todos aceitaram Jesus. Glória a Deus. E esse ano eu completo 35 anos de fé, nesse mesmo mês, porque Jesus me amou. Que maravilha, irmãos, esse amor de Jesus. Mas este amor, irmãos, como eu falei, ele não é como o amor do mundo. Porque lá em Coríntios, capítulo 13, diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se porta inconvenientemente, o amor, escutem bem, não busca os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Irmãos, mas agora vem mais pesado ainda: o amor tudo sofre. O amor é sofredor, irmãos. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E no começo do 8 diz: o amor jamais acaba. Jamais acaba. O amor de Deus, irmãos, tomou conta de nosso ser e jamais acaba. O mundo não pode entender. O mundo não pode entender este amor. Então vejam só, no versículo 17, primeiro capítulo de João, aliás, 1 João capítulo 4, versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. É em todas essas coisas, irmãos, que Deus nos aperfeiçoa. É em todas essas provações, é em todas essas lutas, é em todas essas circunstâncias, em todas as adversidades, nós temos que ser semelhantes a Jesus, irmãos. Jesus, como eu falei, é a expressão do amor de Deus. Jesus, irmãos, Ele é a nossa referência, o nosso referencial. A Bíblia diz que Ele amou a mulher adúltera. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele amou a mulher adúltera. A Bíblia diz que Ele amou o jovem rico. Quando o jovem diz: tudo tenho feito desde a minha mocidade, né? Honra teu pai, honra tua mãe, ele diz: tudo tenho feito. A Bíblia diz: Jesus o amou, mas ele saiu triste, porque ele não deixou os seus bens por amor de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus amou Bartimeu. Bartimeu clamou, e Jesus largou todo mundo para ir até ele. A Bíblia diz que ele é o pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar a que está esgarrado. A Bíblia diz, irmãos, que ele amou Zaqueu. Enquanto a multidão apertava, tinha um homem lá em cima de uma árvore, e ele disse: desce que eu vou hoje para a tua casa. E os homens disseram: vai para a casa do pecador. Eu imagino, irmãos, que Jesus poderia ter dito: e quem não é? Vai para a casa do pecador. E quem não é? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada instante, e elas são a causa de não sermos consumidos. E ele foi para a casa de Zaqueu. A Bíblia diz, irmãos, que ele chegou no túmulo de Lázaro e chorou quando todos choravam, porque ele se compadeceu das pessoas que estavam sofrendo, e ele mesmo sofreu, porque ali era o seu amigo, e ele sentiu ali a dor da morte, porque ele nos amou. Nós assim também devemos amar, irmãos, assim como Jesus amou. Devemos ser assim como Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, e nós devemos ser assim como Ele é. Amém, irmãos? E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler o livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14.
capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: este texto, irmãos, eu caracterizo como uma oração de Paulo. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, deixemos este amor de Deus tomar conta do nosso ser. Meditemos em sua palavra, louvemos o seu santo nome, oremos, irmãos, a cada dia, para que Deus possa fazer com que esta palavra seja viva em nosso coração. Oremos para que possamos, irmãos, viver de maneira agradável aos olhos de Deus, para que este amor, meu Deus, seja não só de palavras, meus irmãos, mas em ações, em atos. Não é fácil, é difícil. Nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, somos limitados, mas Deus é todo-poderoso, mas Deus é ilimitado, mas Deus, irmãos, quer fazer, mas Deus pode fazer, e Ele está em nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Filho para vir fazer uma oração.